Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar sobre de onde vêm os alimentos que formam uma alimentação colorida. Aqui a gente tem de alimentos coloridos e o Lázaro já explicou cada um deles. Cada alimento tem a sua função dentro da nossa alimentação. Então, aqui a gente vai falar sobre de onde esses alimentos vêm, certo? Bom, a gente vai tratar agora sobre a origem dos alimentos. Então, a primeira origem que a gente vai falar é a origem animal, que são aqueles alimentos que são de origem animal, né? Eles trazem benefícios pra gente, porque eles são fonte de proteína e vitaminas. Os exemplos deles são as carnes, que podem ser de porco, de boi, as aves e os peixes. Temos também os ovos, o mel e o leite e os derivados, como por exemplo o iogurte. Já nos alimentos de origem vegetal, nós sabemos que eles são aqueles que têm origem de fontes vegetais, né? Então, folhas, raízes, caules e frutos. Eles são muito importantes na nossa alimentação, porque eles são fontes de proteína, carboidrato, gordura e vitaminas. Então, os exemplos que a gente tem são os grãos e cereais, como por exemplo o feijão, o arroz, que está na nossa alimentação diária, as frutas, que são alimentos que eu sei que vocês gostam, e os legumes, né? Então, aqui a gente vai falar sobre os frutos, as frutas e os vegetais, né? Os vegetais são um grupo de alimentos que ele é composto por frutos, folhas, flores, raízes, tubérculos, bulbos e caules. Eles são fontes de vitamina e mineral e são parte essencial da nossa alimentação. Então, eu vou falar agora os tipos de vegetais que a gente tem e um exemplo deles. Então, os frutos, um exemplo que a gente tem é a berinjela. As folhas, um exemplo é a alface. Temos as flores, que um exemplo é o prócolis ou couve-flor. De tubérculos, a gente tem exemplos de batata doce, a batata inglesa, que é aquela que a gente come mais frequentemente em casa, aquela amarelinha, né? Raízes, a gente tem um exemplo de beterraba. E de bulbo, a gente tem exemplo de o que são os alhos, né? O alho, a cebola. E como caules, a gente tem os aspargos, que não é uma coisa muito comum na nossa alimentação, mas existe, né? E a gente também tem as frutas, né? Que também têm origens diferentes, como por exemplo a maçã, que vem de árvores, o morango que a gente planta no solo. Então, os vegetais eles variam muito, né? Bom, aqui a gente vai falar sobre os alimentos de origem animal. E os alimentos de origem animal são aqueles que derivam de algum jeito de algum tipo de animal. Como, por exemplo, a própria carne, né, dos animais, que seria a carne do boi, da vaca, do boi, da galinha, dos peixes, do porco, mas também são aqueles alimentos que são derivados deles. Por exemplo, os ovos, ou então o leite, que ele é derivado da vaca, né, o leite da vaca, e também aqueles outros alimentos que a gente consegue fazer a partir dos alimentos leite. Então, o leite é um alimento derivado de um animal e a gente pode fazer outras coisas a partir do leite, como por exemplo o queijo ou o iogurte, né? Então, esses alimentos também são de origem animal. Bom, a gente está falando aqui sobre os cereais, né? Só que os cereais, eles também são de origem vegetal. A gente falou um pouco sobre os alimentos de origem vegetal e aqui eu queria diferenciar porque os cereais são aqueles que a gente planta e a gente trata eles para poder consumir. Então, por exemplo, o milho, ou então o feijão. O feijão ele vem num grão, ele é plantado e a gente tem que colher ele, separar para que a gente possa se alimentar. Então, esses são os cereais, né? Então, a gente tem o trigo, o milho, o arroz, o feijão, a soja. Então, todos eles têm que ser tratados antes da gente usar eles. Então, por exemplo, o trigo, a gente tem que moer ele passa por vários processos para a gente poder utilizar ele, né? E a mesma coisa com o milho e com a soja e esses outros grãos que eu exemplifiquei aqui para vocês. Bom, gente,
E essa. Na próxima aula, vocês vão ver o que é uma alimentação saudável. E a Beatriz que vai ministrar a aula para vocês, tá bom? Então, é isso. Até a próxima. Então, parabéns, gente. Vocês finalizaram a aula de hoje, ganharam mais 7 pontos e estão no nível 18. Então, agora vocês acumularam pontos e ganharam uma cereja, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.